O coronavírus e a Covid-19 voltam a ser tema do programa Vitalidade. Há quase meio ano em isolamento social, hoje conversamos com o biomédico Dr. Vladimir Vicente Cantarelli sobre o cenário atual brasileiro, os tipos de testes para a detecção do vírus e possibilidades de vacinas. Ele atua no programa de capacitação de laboratórios de microbiologia em diversos países e é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também aqui da nossa Universidade Fevale. Seja muito bem-vindo, então, professor, novamente aqui conversando conosco sobre o coronavírus SARS-CoV-2, né? Muito obrigado, Tatiana. É um prazer estar de novo no seu programa, né? Um abraço aos ouvintes aí também. Hoje estamos conversando por medida de biossegurança de forma virtual, mas em março o senhor esteve aqui no estúdio da TV Câmara e nós conversamos na época, então, sobre a chegada do vírus no Brasil, a sua proliferação e as medidas de segurança, então, para evitar, então, que ele, ou minimizar, então, que ele contaminasse mais pessoas. Nesse tempo, professor, sob a sua avaliação, o que mudou no cenário brasileiro? Bom, Tatiana, quando nós conversamos em março, a gente não tinha muita ideia, né, de como esse vírus seria, né, a não ser os sinais de que ele se disseminaria e atingiria praticamente toda a população mundial. Isso já era uma coisa mais clara, né? E a gente comparava, na verdade, esse vírus, esse novo coronavírus, com os outros coronavírus que nós já conhecíamos, né? E a gente, muitos não imaginavam o potencial, né, tão devastador, né, e ninguém se imaginaria a situação em que a gente iria enfrentar, né, nos meses seguintes, né? Mas hoje aprendemos muito mais, né, em relação ao coronavírus, né, inclusive pelo seu grande potencial, né, de disseminação aí entre todas as classes, né, da população. Mas também aprendemos aí, né, como evitar, e são coisas que espero que a gente leve para a vida toda, né? Muita coisa mudou, mas a gente ainda está aprendendo. É um vírus que continua sendo novo, né? Apesar de que nós já entendemos mais a respeito da pandemia e do próprio vírus, né? Acho que a gente está na metade do caminho aí, inclusive, né, de prevenções melhores, como vacinas, mas ainda a gente tem um caminho pela frente, né, de enfrentamento dessa pandemia. O Brasil foi um país bastante afetado, então, pelo coronavírus. O senhor acredita que quais foram os principais fatores que contribuíram para isso? O tamanho do país, a condição socioeconômica do povo brasileiro, a atuação dos governantes? Tem diversos fatores, como tu mencionaste aí, né? Provavelmente a gente não fechou as fronteiras, aí, né? Um dos fatores seria fechar as fronteiras mais cedo, né? Acho que se esperou muito, né? Nós tivemos carnaval, né, em fevereiro, os turistas entravam, né? Eu mesmo voltei ao Brasil no final de fevereiro da Ásia e não tinha nenhum movimento em relação ao controle, né, das pessoas que vinham de fora. Eu acho que no início se esperou demais, né, e aí realmente o vírus entrou, né, pelas portas aí, aeroportos, né, do país e se disseminou. E aí entram depois as condições, né, diversas do nosso país, do nosso povo, né, localidades distantes, né, localidades sem muito atendimento médico adequado, né, o próprio comportamento, né, cultural do nosso povo, né, das diversas regiões facilitou aí, né, a entrada do vírus e a disseminação do vírus, né, e até que a população realmente se desse conta de que precisávamos, né, nos preparar, precisávamos fazer a nossa parte para evitar, né, o avanço dessa pandemia. Primeiro se tinha a expectativa de que as pessoas deveriam ficar em casa por um período de quarentena, que se iria até o início de abril, né? Professora, nós estamos entrando em setembro, as crianças ainda permanecem sem aula, nas universidades também, o comércio, os serviços, eles começam pouco a pouco retornar, né? Mas o senhor acredita que o distanciamento social, além das medidas de higiene, todas que são amplamente divulgadas, né, é o caminho ainda?
Acredito que sim. As medidas de higiene, né, que nós aprendemos, essas devem continuar, né, e precisariam continuar mesmo depois da pandemia, até por conta de outros vírus, né. A questão do distanciamento social, ela teve um papel muito importante. Como eu disse, eu acho que ela deveria ter começado antes. A gente esperou talvez um pouco demais e aí, né, as coisas já tinham avançado, né, dentro da população. Eu não estou seguro ainda hoje, né, de que a gente deveria continuar com todo esse distanciamento, né, talvez um distanciamento mais seletivo, né, embora, né, quando a gente fala em distanciamento seletivo, é difícil, né, pela característica do nosso povo, né, se a gente diz, não, apenas alguns grupos de pessoas podem realmente sair, aqueles que precisam, parece que a gente abre as portas e todo mundo vai sair ao mesmo tempo, né, até porque, como tu disseste, né, a pandemia aqui no Brasil, ela já dura bastante, vários meses, e as pessoas já têm aquela dificuldade, né, de se manter em casa, elas já estão ansiosas para sair, para se reencontrar, né, com seus familiares, com outras pessoas, e tudo isso cria uma situação difícil, assim, de manter, né, o distanciamento. Eu acho que a gente tem que caminhar para uma abertura disso, né, até porque parece que os números já começam a mostrar aí, tem sinais aí de que estamos passando do pico, talvez entrando aí numa fase já né, de descendente aí disso, né, embora a gente tenha que tomar bastante cuidado, né, em relação a isso aí. Como o senhor falou no início, é um vírus bastante novo, né? O professor Fernando Spilk, que também é aí da universidade, conversa conosco, falou que ele é um vírus conhecido, o coronavírus, mas assume uma roupagem diferente agora, né, nessa SARS-CoV-2. Tem muitas coisas que ainda não se sabe sobre esse vírus, né, professor? Como a capacidade dele reinfectar uma pessoa. Procede isso? É verdade, né? Tudo que nós falávamos lá em março, né, e a gente tentava acalmar a população, na verdade, dizendo que talvez a situação não fosse tão grave, né? A gente imaginava que talvez não tivessem tantas pessoas, né, sendo afetadas aí com a doença mais grave do coronavírus. E essas informações a gente tirava justamente, né, dos coronavírus que nós conhecíamos, né? Pelo menos 4 ou 5 deles que causam resfriado comum, né? Então a gente esperava que esse talvez, embora fosse de ampla disseminação, talvez não levasse a doenças tão graves, né? Infelizmente, a gente vê que determinados grupos da população realmente sofrem mais com isso, né? E é claro, é um vírus que mudou, né? É um coronavírus novo, então tudo é novo para o nosso organismo, e inclusive, né, também para quem está trabalhando com esse vírus, né, do ponto de vista de saúde pública, laboratório, diagnóstico, né? Nós temos que aprender, né, como lidar com ele. Como tu disseste, ele veio com uma roupagem nova, né? Nosso sistema imune não reconhece ele como né, um velho conhecido, né? Então a gente tem que começar do zero, o nosso sistema imune começa do zero, né? Mas a gente, como eu disse, a gente está aprendendo e já aprendemos muita coisa, mas tem muita coisa para aprender ainda. Professor, falando um pouco agora sobre os tipos de teste, acho que a maioria da população ainda confunde os tipos que tem e quando seria mais indicado fazer um determinado tipo ou outro tipo de teste. Então, gostaria que o senhor esclarecesse, trouxesse um pouco mais de informações para nós, então, sobre os tipos que temos hoje em dia para diagnosticar a contaminação pelo coronavírus. Uhum. Eu acho que a gente poderia iniciar, na verdade, falando que nós temos 2 momentos, né, na infecção, né? Nós temos o contágio, né, quando a pessoa realmente entra em contato com alguém que tem o vírus e esse vírus se transfere para essa pessoa, até o início dos sintomas, tá? A gente tem um período aí silencioso, vamos dizer assim, né? E esse período entre o momento que eu entrei em contato com o vírus até o início dos sintomas é um período que a gente não consegue detectar o vírus por teste nenhum, tá? Então, o ideal seria a gente pensar na detecção do vírus a partir do momento que a gente tem algum sintoma, né? Seja ele leve ou não, né? Então eu comecei a ter sintoma, como uma febre, dor de garganta, alguns sinais, né? O pessoal fala aí também
perda de olfato, né, diarreia, né, algumas coisas que podem levar a pensar em coronavírus. E o teste que eu devo fazer, então, nesse início dos sintomas, é o teste de PCR, né, o teste de RT-PCR, que é o teste molecular. Tá? Já que nesses primeiros dias de sintomas, o meu organismo está replicando esse vírus, está produzindo milhares de cópias desse vírus, né, para que ele saia e infecte outras pessoas. Então, nesse momento, eu uso o teste molecular, né, o teste que vai detectar o material genético do vírus que está sendo replicado, que está sendo amplificado dentro das minhas células. Né. Passado aí uma semana dos sintomas, 7, 10 dias, esse teste de PCR, ele começa a perder a sensibilidade, ele começa a dar negativo, né? Porque eu já não tenho mais o material genético do vírus, o vírus já fez o papel dele, que foi se multiplicar e se disseminar. Então, a partir aí de uma semana, 10 dias, o que começam a aparecer? Começam a aparecer os anticorpos, né? As nossas defesas contra esse vírus. Tá? E aí a gente tem, né, os testes que a gente chama de testes sorológicos, né? Os testes que detectam anticorpos, que podem ser, o pessoal fala mais tecnicamente, né, anticorpos de classe IgM, IgG, né, que dão uma ideia de que fase estaria essa infecção. Né? E esses testes sorológicos, aí a gente agrupa, né, os testes feitos em laboratórios, que são mais sofisticados e que têm uma sensibilidade melhor, e os testes, aqueles chamados testes diretos, né, os testes rápidos, né, que são feitos aí rapidamente em ambulatórios, mesmo algumas farmácias têm feito, mas esses seriam os testes com menor sensibilidade, menor especificidade, com mais chance de falso positivo e falso negativo. O problema dos falso positivo, ele acontece então nos testes rápidos? Os testes rápidos, né, por conta da metodologia, por conta da interpretação, muitas vezes, de quem lê esses testes rápidos, né, e aí tem alguns problemas técnicos ali que fazem, às vezes, a pessoa interpretar um teste como positivo e que, na verdade, não é. Né? E também, né, são testes que podem pegar reações cruzadas com outros vírus. Né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, a pessoa fez a vacina contra o vírus influenza, né, aquela vacina da gripe, e se ela fizer um desses testes aí nos primeiros dias, ela pode dar falso positivo, né, por conta da reação aí com essa vacina. Né? Esse é um exemplo apenas, né? Mas tem outros. Falando um pouquinho agora sobre as vacinas, né, que é o que a população mundial aguarda, ansiosa, tem vários estudos sendo realizados no mundo e também aqui no Brasil. Estamos perto, professor, na sua opinião? Eu diria que a gente está a caminho, né? Tem uma dezena de vacinas, né, que estão sendo testadas. Muitas delas, a maioria delas, já passaram pelas fases iniciais de testes, né, pela fase 1, fase 2, né? Então, muitas estão entrando em fase 3, que é um grupo maior, né, de indivíduos recebendo essa vacina. Eu diria que sem esses testes, né, sem os resultados desses testes, a gente não pode afirmar, né, que essa ou aquela vacina vai funcionar. São todas empresas aí de qualidade, né, que estão desenvolvendo isso. A gente imagina que as vacinas que surgirão aí vão ter uma boa dose de proteção para a população. Apesar de, como eu disse, a gente não conhece, né, completamente o vírus. Uma coisa é a gente ter a resposta de laboratórios, né, de um grupo de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né, que são indivíduos selecionados para fazerem os testes das vacinas. E a outra coisa é a gente aplicar em geral na população, né, onde a gente pode ver que talvez a vacina não se comporte da maneira como foi nos testes. Né? Na verdade, a gente torce para que sim, as vacinas sejam eficazes e protejam o maior número de pessoas possível. Né? Mas a gente pode ter aí alguma surpresa aí nessa vacina por conta da imunidade. A gente está aprendendo que esse vírus, né, muitas vezes não parece uma imunidade tão duradoura. Né? A gente está tendo relatos aí de um ou outro caso de pacientes que tiveram infecção natural, né, e se
parece que estão reinfectados, né, depois de alguns meses. Então, talvez isso também se reflita um pouco na vacina, né? Talvez sejam necessárias várias doses aí para adquirir uma imunidade, né, mais duradoura. Mas tudo isso também faz parte do aprendizado que nós vamos ter daqui para frente, né, na medida que elas forem colocadas aí em uso. Acreditamos que até o final do ano aí a gente já tenha, ou seja muito mais próximos aí da aplicação efetiva dessas vacinas na população, né? Torcemos para que elas deem resultado, né? Professor, o vírus, ele se manifesta no corpo das pessoas de diversas formas, alguns assintomáticos e outros internados, em UTI, até ocorrendo óbito em muitos casos, né? A forma como o vírus se manifesta, o senhor ainda acredita que dependa da saúde do indivíduo e de doenças pré-existentes, como, por exemplo, a hipertensão, se faz parte de algum grupo de risco, como a gente debatia no início da pandemia? Sim, né? A grande maioria dos indivíduos que se infectam e têm as manifestações mais graves são indivíduos que têm pelo menos um ou dois fatores de risco, né? Entre eles, né, os cardiopatas, né, pessoas com diabetes, hipertensão, né, às vezes são doenças que se acumulam no mesmo indivíduo e eles tendem a ter então uma resposta muito mais grave, né, a essa infecção. A gente tem na população também, né, indivíduos que têm manifestações graves e aparentemente não têm, né, nenhuma dessas doenças, mas a gente não pode descartar que esse indivíduo não tenha alguma coisa não aparente, né, algum problema de imunidade, algum defeito, né, no seu sistema imune, né, que facilite né, a proliferação desse vírus e a intensidade da doença, né? Mas são menos casos, né, desse tipo na população. É claro que quando a gente fala de uma população do tamanho da do Brasil, né, mesmo uma percentagem pequena de casos, às vezes se traduz, né, num número absoluto grande, né, de indivíduos que têm complicações, né? Professor, como o senhor vislumbra um novo normal, né, para os próximos meses, mesmo com o surgimento da vacina? Que medidas o senhor acredita que a população vai ter que incorporar no seu dia a dia? Será que nós vamos voltar a viver como antes? Né, é uma boa pergunta, né, Tatiana? Eu gostaria que que a população em geral aprendesse, né, com isso e levasse, né, a gente já falou sobre isso da outra vez, que levasse todos esses hábitos, né, a lavagem de mãos, né, o uso do álcool, todos os hábitos de higiene, porque isso, na verdade, não é só contra o coronavírus, é contra todos os vírus, especialmente os respiratórios, né, e todas as medidas teriam efeitos aí para a gente se ficar protegido de outras gripes aí, resfriados, que vão continuar nos afetando, né. Agora, a gente, né, está passando por uma situação, né, muito complicada na sociedade, né, de distanciamento, de fechamento de negócios, né, e mesmo, né, aqui a gente está falando através, né, da tecnologia, né, estamos distantes aí um do outro. Muitas dessas coisas talvez vão perdurar por um tempo, né, até que a gente tenha condições de voltar a ser o que era antes, né, a nos encontrar, enfim. Mas eu acredito que, né, no futuro próximo aí a gente vai retomar, né, a gente vai poder pelo menos reencontrar, né, as pessoas, né, os familiares, né, voltar a fazer nosso almoço de domingo junto, né, que é tão importante, né, e vamos voltar assim a uma situação normal. A vacina certamente vai ajudar nisso, né, uma vacina efetiva certamente vai nos dar a garantia, né, que a gente possa sair efetivamente sem estar infectado e sem infectar os outros, né? Mas até lá, vamos nos cuidar, vamos continuar usando a máscara, né? Vamos continuar com distanciamento, né? Enquanto, né, as autoridades disserem que a gente precisa, né, desse tipo de medida, né? Chegamos ao final do nosso bate-papo. Professor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, a quem está assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelo nosso YouTube e Facebook da TV Câmara, e trouxesse alguma mais informação, alguma outra informação que julgue ser necessário ser compreendida nesse momento e que, por um acaso, deixamos de falar no decorrer dessa conversa. Eu acho que a gente
falou, né, dos pontos principais aí, né? As pessoas talvez tenham muita dúvida em relação principalmente a diagnóstico, né, e o que fazer, né, diante de um resultado. A primeira coisa que eu acho que as pessoas deveriam lembrar é se elas realmente, né, precisam fazer o teste, né, e se elas sabem depois o que fazer com esse resultado, né. Eu acho que hoje a gente tem muita gente muito preocupada com o diagnóstico, acaba fazendo, depois acaba recebendo um resultado que não é o que elas esperavam, né, tanto positivo quanto negativo, não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, se a pessoa está bem, se a pessoa não tem, né, necessidade, não sei qual o valor de se correr, né, para um local para fazer o diagnóstico. Mas a minha mensagem final é de que tudo isso vai passar, né, e a gente vai poder se reunir novamente, né, dentro de pouco tempo. Eu espero, né, eu gostaria de ser bastante otimista aí na questão de que a gente está realmente passando já do pico, né, do ponto mais alto dessa pandemia, e que nos meses né, subsequentes agora a gente possa ver uma diminuição substancial do número de casos, principalmente, né, do número de internados, do número de óbitos, e que, quem sabe, né, no final do ano, né, a gente possa voltar a se reunir, né, ter o nosso Natal, Ano Novo de maneira usual, né, embora a gente não vá poder deixar de lado as medidas aí de segurança ainda por um bom tempo. Mas tudo passa, isso também vai passar, e a gente vai um dia olhar para trás, e espero que as lições, né, as boas lições aprendidas fiquem com toda a população. Muito obrigado. Muito obrigada, então, professor, pela sua participação aqui, novamente trazendo sempre importantes contribuições para a nossa comunidade. Um abraço a todos aí da audiência. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Conversamos com o professor Dr. Vladimir Vicente Cantarelli sobre o cenário atual do coronavírus, tipos e testes de detecção da Covid-19 e possibilidades de vacina. Biomédico, Cantarelli é professor da Universidade Fevale e também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e será exibido no Facebook da emissora. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo programa.